carinhosamente recebemos e aceitamos esse convite. Eu trago aqui um abraço carinhoso da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, da Junta Missionária da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, na pessoa do Reverendo Mariano. Especialmente, deixar esse abraço para o pastor Christian, a família e a igreja. Mas nesse momento nós gostaríamos de receber alguns queridos e queridas irmãos e irmãs, e no momento em que eu chamar, por favor, venham aqui à frente. O presbítero Jared, o senhor Roberto, o senhor Marcos, o senhor Voluciano, a senhora Miriam, a senhora Cidinha e a senhora Ina. Vou ficar aqui de frente para eles agora, olhando no olho, eu sei que os irmãos estão vindo jurisdicionados aqui para essa comunidade, mas ainda assim eu tenho algumas perguntas que eu quero que a igreja testemunhe das suas respostas. Esse é um trabalho que Deus colocou no coração dos seus servos e que deram início a esse trabalho e que vem com esforço mesmo durante a pandemia. Conversei um pouco com o pastor Christian, e ele falou a respeito das dificuldades sofridas durante o período da pandemia. Nós não podíamos sair, nós não podíamos nos reunir, e era complicado cultuar o Senhor, mas ainda assim essa igreja perseverou e continua marchando para a honra e glória do Senhor, porque essa é a ordem do Senhor. Liga ao povo que marcha, não importa se tem pandemia, se tem mudança de governo, a igreja não pode parar, amém? Mas a igreja somos nós. E essa igreja tem muito trabalho a ser feito. Eu acredito que quando nós decidimos fazer parte de uma igreja, é porque Deus colocou no nosso coração o desejo de servi-lo no meio daquela comunidade. E é isso que eu gostaria de perguntar para os irmãos. Uma vez, eu era pastor na igreja, a igreja antiga tinha 113 anos da igreja, na cidade de Caicó, no estado do Rio Grande do Norte. Eu recebi a visita de um oficial do exército, hoje é instrutor do curso de engenharia na Academia de Nação das Negras, aqui em Resende, Rio de Janeiro. Aí ele passou hoje, o pastor João Freire, e eu cheguei para ele e perguntei: capitão, o senhor está aqui para visitar a igreja, sentar no banco ou para trabalhar? Ele foi espantando, olhando para mim e disse: não, meu irmão, eu vim aqui para trabalhar. Então, seja muito bem-vindo. E de fato, o João, ele arregaçou as mangas, trabalhou conosco. Deus colocou o desejo do coração dele de ingressar no ministério, foi presbítero da nossa igreja e depois fez curso teológico. Hoje ele é pastor metodista, mas está no ministério, amém? Mas essa pergunta que eu quero fazer para os irmãos, para as irmãs dessa noite: vocês estão aqui para limpar a poeira dos bancos, ou os irmãos vieram aqui na convicção de que Deus os trouxe aqui para servir essa igreja, servir a Deus por meio do ministério dessa igreja? Servir? Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, é um motivo de alegria quando irmãos e irmãs decidem fazer parte de um novo povo, de um novo local de culto. Nós nos reunimos porque aqui Deus derramou desse meio de graça chamada comunhão dos santos. É claro que Deus também nos dá os meios de graça individual. É a nossa oração, é a leitura da palavra, é o tempo que nós louvamos a Ele. Mas Deus derrama também a sua graça nesse momento de comunhão. E é tão maravilhoso podermos fazer parte de um corpo local e saber que Deus deu a mim dons e talentos para serem usados naquele corpo local, no caso, esta igreja. Nós louvamos a Deus por essa disposição, por essa afirmação
oração que a igreja testemunhou, dando assim as boas-vindas a esses amados e amadas irmãos e irmãs que aqui demonstraram desejo de fazer parte dessa igreja. Eu convido a igreja para que se coloque de pé mais uma vez. Nós vamos orar ao Senhor, recebendo assim esses irmãos e essas irmãs. Santo e eterno Deus, louvado e merecido seja o teu nome. Nós te agradecemos, Senhor, pela vida de cada irmão e de cada irmã que aqui o Senhor trouxe com um desejo único de te servir, Pai. Ó Deus, sabemos que o Senhor concedeu dons a cada uma, talentos a cada uma, Pai, usa da forma que o Senhor bem entender, para a edificação de cada vida, mas também para a edificação desse corpo local, para a edificação do corpo de Cristo, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui. Muito obrigado porque essa igreja nos acolheu, Pai. Que essa igreja continue acolhendo aqueles aqui que o Senhor trouxer. Que se sintam bem-vindos, que se sintam queridos, que se sintam amados, que se sintam parte desse ministério. E que assim o Senhor possa usar a vida de cada um, porque o Senhor não nos traz para lugares à toa. O Senhor nos traz com o propósito de servir. Mas, ó Deus, que aqui nessa casa os teus filhos e as tuas filhas também sejam iluminados, também sejam nutridos por meio da tua palavra, que sejam pastoreados, que sejam cuidados, Pai. E assim, Senhor, nós rogamos as tuas bênçãos pela vida de cada um, mas também pela vida dessa igreja que hoje nos recebe, no nome e por amor do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu sou pastor, mas você já não me você já me a igreja pode sentar. O apóstolo Paulo, por ocasião da sua primeira viagem missionária, ele passou indo e voltando na cidade de Listra. E é interessante que no texto que o pastor leu no início, apresentando a liturgia dessa noite, foi um fato muito interessante, porque o apóstolo Paulo, juntamente com Barnabé, segura um homem, e aquele derramar, a demonstração de poder, despertou a atenção do povo da cidade de Listra, cidade pagã. E eles imediatamente atribuíram a figura de Júpiter a Barnabé e a figura de Mercúrio a Paulo. E Paulo olha para aquilo e diz: não, gente, nós somos homens iguais a vocês, mas a nossa mensagem é diferente. A nossa mensagem, nós pregamos e anunciamos o Deus vivo, e queremos que vocês se convertam a Ele. E essa é a oração do apóstolo Paulo. Nós olhamos no texto de Tiago, capítulo 5, que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito às mesmas paixões. E Deus o usou em oração, em profecia. E nós sabemos as coisas que Deus permitiu que Elias vivenciasse para a honra e glória do Senhor. Meus irmãos, Deus, Ele nos escolhe apesar de nós, apesar das nossas imperfeições, apesar das nossas fraquezas, apesar das nossas negligências. E esse é o Deus a quem servimos. Há alguns séculos, os que eram conhecidos como peregrinos vieram da Nova Escócia para o continente americano. E ali na região norte dos Estados Unidos, sul do Canadá, eles entenderam que era necessário agradecer a Deus
por aquilo que eles estavam recebendo anualmente. E assim, uma vez por ano, a partir daquela época, os peregrinos, eles criaram um dia de ação de graças. E esse dia foi comemorado agora, quinta-feira, o dia de ação de graças. A época do ano deles lá nos Estados Unidos é diferente da nossa. Eles celebram na época de colheita. Nós escolhemos o dia, podia ser o período de julho, por causa das colheitas que nós temos, colheita do milho, dos grãos. Mas nós tiramos também esse dia de novembro para agradecer a Deus. Geralmente as pessoas costumam fazer isso no culto do dia 31 de dezembro. Naquele dia a gente olha para trás, tudo aquilo que a gente prometeu no dia 31 de dezembro do ano anterior, que a gente não fez, a gente promete que vai fazer. Mas nós devemos entender que todos os dias das nossas vidas precisa ser um dia de ação de graças. Porque gratidão nada mais é do que um reconhecimento. E pegando essa palavra, eu gosto muito de usar o meu esboço, tudo com a letra, só que fica mais fácil a gente compreender. E assim eu gostaria de convidar os irmãos essa noite para abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Lucas capítulo 17, a partir do verso 11, e nós leremos até o verso de número 19. Lucas 17, a partir do verso 11, até o verso de número 19. Amém? Vamos ver juntos, mesmo assentados. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que neles foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão então? Não houve porventura que voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Cubra a sua cabeça, feche os seus olhos nesse momento. Glória a Deus, para que Ele fale ao seu coração. Santo Deus, eterno Pai, louvado e agradecido seja o teu nome. Te agradecemos, Senhor, por tua palavra unida. Pedimos agora pela proteção do Espírito para que Ele nos ilumine. E assim, Senhor, possamos compreender o que o Senhor nos quer transmitir essa noite. Fala conosco. Abra o nosso entendimento. No nome de Jesus. Amém. Essa noite eu estou acompanhado da minha esposa, Charlene, está aqui na frente, o meu irmão está ali atrás e o meu sobrinho. Então, parte da família que veio aqui para o domingo essa noite. Eu estava com medo de viajar sozinho, não, brincadeira, mas é bom tê-los conosco, irmãos. Interessante, 10 leprosos. A lepra, há muito tempo, ela é uma doença infecciosa, é uma doença crônica causada por um bacilo chamado bacilo de Hansen. Por isso que hoje a doença é conhecida como hanseníase, e graças a Deus já é uma doença tratável
controlada, né? Para onde nós não temos mais. Eu não sei de quantos já tiveram o privilégio, ou a oportunidade, ou o infortúnio de visitar um leprosário. Eu já visitei um leprosário. A lepra é uma doença triste. Na época em que eu visitei esse leprosário, ainda era muito difícil o tratamento. Foi na década de 80. E as pessoas perdem o seu corpo, vão perdendo o seu corpo, perdem suas extremidades, a pele fica corrompida, nariz, orelhas, lábios, pálpebras, e assim as pessoas vão morrendo. Mas a lepra, na época de Jesus, ela era uma doença que não apenas era uma doença infecciosa, uma doença crônica, mas era também uma doença que eu vou classificar, entre aspas, como sendo uma doença social e uma doença religiosa. Social porque haviam restrições, agora com R, haviam restrições acerca de quem era leproso. Se você era leproso, você era imediatamente retirado, removido do convívio social. Você perdia o contato com sua família, com seus familiares, com seus amigos, com o seu trabalho. Você era imediatamente recluso, isolado. Mas era uma doença religiosa também, porque eram os líderes religiosos, eram os sacerdotes que determinavam a gravidade da sua doença e o que deveria acontecer com você. Quanto tempo você precisaria ficar isolado, se era algo temporário ou se era algo permanente. Qual dos locais isolados você iria, porque tinha lugares que eram horríveis, era um poço cavado e os leprosos eram descidos lá embaixo e as pessoas ficavam ali até morrer, sem nenhum contato mais com seus entes queridos. E essa era a realidade desses homens, uma doença restritiva. E no trecho que nós lemos aqui, a partir do verso 11, diz que Jesus Cristo estava caminhando, retornando para Jerusalém. Essa viagem que ele começou lá no capítulo 13, é que ele retoma, o evangelista Lucas retoma para falar a respeito dessa viagem que ele estava fazendo, né? E aqui ele diz que ele se encontrava na divisa dos territórios de Samaria e da Galileia. E ali havia uma aldeia em que as pessoas estavam falando, compartilhando que um homem chamado Jesus estava de passagem. E no versículo 12 diz que ao entrar na aldeia, saíram ao seu encontro 10 leprosos, que ficaram de longe, porque entendiam a gravidade da sua doença. O que eu percebo, meus irmãos, nessa postura dos leprosos é que, em primeiro lugar, houve um respeito social. Eles mantiveram a distância necessária em que os leprosos geralmente gritavam: não se aproximem, leprosos, ou lepra. E as pessoas que ouviam isso de longe mantinham a distância e se afastavam daqueles que estavam contaminados. Mas eu percebo algo além do respeito. Eu percebo na atitude desses homens leprosos um espírito de reverência, porque eles se dirigem a Jesus dizendo: Jesus, mestre. Jesus, mestre. Os irmãos lembram a narrativa do evangelista Marcos, que ele fala a respeito da mulher, do fluxo de sangue? 12 anos também de isolamento social. Ela passava a maior parte do mês sem convívio social, porque se ela tocasse alguém, aquela pessoa que era tocada estava imunda. Se alguém a tocasse, também era considerada um imundo. E essa mulher sofria socialmente, era um abandono, uma reclusão social. E assim esses leprosos do mesmo jeito. E eles se dirigem a Jesus com respeito e com reverência, apesar dos seus sofrimentos físicos, apesar do seu sofrimento social, que eram intensos, que eram gigantes.
Eu não imagino que é você não poder ter contato com seus familiares, com seus amigos, não poder mais trabalhar. E eles se aproximam de Jesus porque eles entendem que somente Jesus Cristo era capaz de socorrê-los. No versículo 14 vai dizer: ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide. Essa expressão é uma ordem. Vão, faça exatamente o que eu estou dizendo para vocês. Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. O que Jesus Cristo estava querendo dizer com aquelas palavras era: vocês precisam ser restituídos ao convívio social. Mas só quem determina que uma pessoa está leprosa é o sacerdote, pastor Cristo. E somente os sacerdotes poderiam dizer que aquelas pessoas não estavam mais leprosas. E Jesus Cristo diz: ide aos sacerdotes, se apresentem aos sacerdotes para que eles deliberem, avaliem a sua situação e digam que vocês podem voltar ao convívio social, ao convívio familiar de vocês. E o remédio foi tão simples: obedeçam a minha voz, obedeçam a minha ordem. Ide, obedeçam ao Senhor e sejam restituídos. O desejo daqueles homens era receber a cura para poder então ter de volta o direito de frequentar os locais onde geralmente eles costumavam frequentar. O seio familiar, o convívio social. Levíticos capítulo 14, versículos 2 a 4, diz que eram exatamente os sacerdotes que diziam: vocês estão leprosos ou vocês não estão leprosos, vocês estão liberados, vocês podem voltar à sociedade, recebam a restituição de todos os cargos, de todos os convívios que vocês tinham antes de estarem leprosos. No versículo 14 ainda diz que aconteceu que indo eles foram purificados. Um dos 10 que estavam nesse grupo, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Duas coisas interessantes: primeiro, obediência; segunda, fé. Eu obedeço com um propósito. Por que você obedece? A palavra de Deus. Algumas pessoas obedecem porque pensam que podem ser abençoados de uma forma específica que desejam. Mas em primeiro lugar, meus irmãos, nós vamos entender que nós precisamos obedecer por quem Ele é. Nós cantamos ao Deus fiel, e Ele é fiel. Ele não é fiel a mim, Ele não é fiel ao pastor Cristian, Ele é fiel. Ele é um Deus soberano. E se esse Deus soberano diz vai, nós precisamos ir. Hoje, meus irmãos, parece interessante que nós temos autoridades no nosso país hoje que a voz, o comando, as suas determinações, elas são cumpridas à risca. Imagina as ordens do nosso Deus. E se Ele nos diz na sua palavra o que nós devemos fazer, nós como servos precisamos dar ouvidos e precisamos atender a voz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a voz do Mestre que nos chama, que nos chamou pela sua graça e que nos comanda para que continuemos indo, fazendo discípulos de todas as nações. O que mais, meus irmãos, nós precisamos entender é que fé e obediência são essenciais na vida do servo de Deus. E o mais interessante ainda é que um deles apenas voltou, e esse não era judeu, ele era samaritano.
é. Não é interessante quando muitas vezes nós oramos pedindo a Deus algo e Deus responde e a gente fica tão surpreso quando recebemos aquilo que a gente esquece até de agradecer. E às vezes o tempo passa e nós continuamos sem agradecer. Isso é bíblico, meus irmãos. No livro de Atos, a igreja estava orando porque o apóstolo Pedro estava preso. Havia oração incessante na igreja por causa de Pedro, que estava preso e Herodes queria matá-lo. Ia matá-lo no dia seguinte. Então Deus foi lá, mandou um anjo. O anjo pegou todas as escolas de Pedro, fez com que eles ficassem cegos, insensíveis. O anjo foi lá, mandou Pedro se vestir, calçar a sandália, tirou as algemas de Pedro, atravessou o parede, portão, tudo, deixou Pedro no meio da rua e disse: Pedro, vai embora agora. E Pedro foi lá para a casa de Maria, mãe de João Marcos, onde a igreja estava orando por ele. E Pedro vai lá, bate na porta, tem uma serva, abre a porta, ele diz: quem é que está aí? Ele disse: é Pedro. Ela sai correndo. Gente, vocês não vão acreditar, mas ó, tem alguém lá fora dizendo que é Pedro. Não, deve ser, deve ter morrido já. Quem está aí é o espírito dele. Pessoal, o espírito não bate porta, não. Eu estou batendo aqui, eu quero entrar. Abre a porta. A igreja está orando pela libertação de Pedro. Pedro liberta, a igreja não acredita que Deus está atendendo as suas orações. Parece, meus irmãos, que ter fé para pedir e receber é mais fácil do que você reconhecer e agradecer. Mas, meus irmãos, nós somos falhos. Nós somos como Paulo e Barnabé, nós somos como Elias, homens sujeitos a sentimentos e paixões, como todos os servos de Deus. Mas ainda assim, Deus nos escolheu como servos. E nós precisamos, não importa como, nós precisamos reconhecê-lo em todas as coisas, porque isso, meus irmãos, é ação de graças. Isso é ação de graças. E o texto diz que ele caiu aos pés do Senhor, dando-lhe graças. E esse homem era samaritano, ele foi humilde e ele foi grato. E humildade e gratidão são marcas da salvação. Os outros nobres parece que, apesar de serem judeus, eles não conseguiram reconhecer o presente que haviam recebido. Meus irmãos, nós observamos que, apesar de algumas restrições que nós temos em nossas vidas, algumas vezes somos separados, passamos por dificuldades, nos encontramos em reclusão devido aos problemas que nos sobrevêm, os problemas que nos envolvem, e às vezes nós nos encontramos reclusos em nós mesmos, porque nós não conseguimos nos aceitar do jeito que somos, nós não conseguimos entender e vivemos em prisão que nós mesmos colocamos em nós, reclusos, restritos, privados da liberdade que nós temos em Cristo. Portanto, é necessário, irmãos, lembrar que o autor da Epístola aos Hebreus disse, no capítulo 4, versículo 16, nós podemos chegar com confiança junto ao trono de graça, para recebermos graça e misericórdia para socorro em ocasião oportuna. Obrigado, irmão, por compartilhar. Isso aqui é rápido. Olha o texto que diz aí no versículo 16: acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono de graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Nós precisamos nos lembrar disso, meus irmãos, porque o novo e vivo caminho já nos foi aberto pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Por isso que hoje nós podemos chegar confiadamente junto ao trono de graça. Nós não precisamos temer, nós não precisamos nos limitar, nós não precisamos nos restringir de nada, meus irmãos. Nós temos acesso ao trono de graça. E é lá que nós choramos, é lá que nós lamentamos, é lá de lá que voltamos restaurados.
precisamos estar ali com respeito e reverência, assim como os leprosos se comportaram diante do Senhor. Entender que somente o Senhor pode nos livrar, pode nos libertar, pode nos restaurar. Mas o inimigo, ele nos engana, ele coloca obstáculos, e muitos obstáculos nós achamos que são intransponíveis. Nós nos amedrontamos, nos escondemos da presença de Deus. Mas Deus, como Pai de amor, diz: vem cá, filho, eu quero te ouvir. O que te aflige? Porque você está recluso. Venha a mim, chega junto de mim, lança sobre mim toda a tua ansiedade, porque eu tomo conta de você. Mas nós não podemos, meus irmãos, deixar de reconhecer. E que reconhecimento é esse? Aqueles homens, eles obedeceram, eles tiveram fé e obedeceram a palavra do Senhor. Mas no momento em que foram abençoados, somente um reconheceu o valor daquilo que haviam recebido. Será que você entende o valor da cura da maior enfermidade das nossas almas, a cura do pecado? Quantos aqui são eternamente gratos a Deus pela cura da lepra do pecado? Quantos aqui são gratos a Deus pela salvação, a restauração da vida? Meus irmãos, nós como igreja, precisamos reconhecer o Senhor em tudo, principalmente os santos que foram chamados pela graça. Nós precisamos reconhecer o Senhor em tudo. Todos os dias das nossas vidas tem que ser um dia de ação de graças.